trouxe para vocês o macete, o LIMP, né? Acho que é o mnemônico mais conhecido no mundo policial, no mundo dos concursos. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. São os princípios expressos ali no artigo 37. Falou em princípios expressos, são os princípios que estão lá escritos no texto constitucional. O que significa cada um deles, pessoal? Vou resumir aqui só o ouro, para quem nunca viu esse conteúdo, sair daqui já sabendo acertar 90% das questões de prova que cobrem isso daqui, tá? Legalidade significa que a atuação da administração pública ela precisa estar pautada em lei. Então, o administrador público ele não faz o que ele quiser. O gestor público ele não faz o que ele quiser. Ele faz aquilo que está previsto na lei. Impessoalidade, professor, o que é que significa? Na impessoalidade, pessoal, em resumo, a impessoalidade significa que o administrador público ele não pode conceder privilégios, se liguem, o administrador público não pode conceder privilégios a algumas pessoas em detrimento de outras, e ainda não pode prejudicar algumas pessoas para privilegiar outras, tá? É uma via de mão dupla. Então, impessoalidade significa isso, tá? Do mesmo modo que impessoalidade também significa não fazer coisas que beneficiem a si mesmo, tá? Pensando apenas no próprio umbigo. Então, em resumo, impessoalidade tem essas duas vertentes. Não tratar as pessoas diferentes, seja ela de forma positiva ou de forma negativa, e também não se auto-beneficiar às custas da administração pública. Tá? Impessoalidade significa isso, em resumo. Moralidade, professor, o que é que significa? Moralidade significa que a atuação administrativa ela precisa ser moral, ela precisa ser ética, ela precisa estar de acordo não apenas com a lei, mas de acordo com a ética. Porque, às vezes, a lei ela permite que você faça certas coisas. Por exemplo, a lei ela permite que você viaje, por exemplo, o servidor público. Acontece muito com o servidor público federal. O servidor público federal ele vai viajar às custas da administração pública para fazer alguma missão, fazer algum serviço, e ele vai receber diárias por isso. Tá? Eu vou contar um exemplo lá do meu trabalho. Por exemplo, esses dias eu viajei e fui de missão para Fortaleza. Quem é que não viu lá em Fortaleza? A beira-mar de Fortaleza. Tá lá na beira-mar de Fortaleza. Postei lá no horário da minha folga, tá? Postei lá na praia, postei lá comendo, tal. Tá lá no Instagram. E aí fui lá buscar um preso lá, segundo escalão lá de facção criminosa. Né? E aí a gente foi buscar lá esse criminoso, trouxe para o Polícia Federal, cumprindo uma determinação judicial, e aí tudo de acordo com a legalidade, tudo de acordo com a moralidade. Mas vamos supor que tivesse dois presos para trazer. Tem dois presos para trazer. E ao invés de eu mandar a equipe e buscar um preso, a equipe vai buscar um preso e trazer logo dois, eu mando equipes separadas, por exemplo. Sem que houvesse uma justificativa de segurança. Tá? Porque se houver a justificativa de segurança, beleza. Mas só porque eu quero beneficiar alguma pessoa. Eu quero pegar alguém, por exemplo, que quer viajar para o Ceará, para Fortaleza, e eu faço o seguinte, vai lá buscar um preso, porque a gente vai lá buscar, chega um dia antes, aproveita a cidade, no outro dia volta. Pessoal, é legal isso? Isso é legal? Está dentro da legalidade? Sim, a legalidade permite. Sim, pessoal, é legal. A legalidade permite que você vá buscar um preso e receba diária por isso. Agora, os motivos que levaram você ir lá, foi realmente um motivo público? Ou realmente foi uma imoralidade? Você poderia, por exemplo, fazer isso com uma missão só. Você fez em missões separadas, afinal de contas, você queria beneficiar A e queria beneficiar B. Então, você foi lá, a administração pública prevê o pagamento de diárias para o servidor que viaja em missão, e aí você queria beneficiar dois grupos distintos. Pessoal, isso, apesar de estar na legalidade, ser legal, é imoral, porque viola a ética. Isso não é ético, tá? É a mesma coisa. Por exemplo, vamos imaginar que um servidor ele receba um auxílio transporte e ele faz um requerimento para ficar com uma viatura descaracterizada. Opa, peraí. Mas você já recebe auxílio de transporte. Como é que você vai fazer requerimento para receber uma viatura, se você já está recebendo auxílio de transporte?
Pessoal, por mais que seja legal, isso é imoral. Você não pode receber para receber dinheiro para custear o seu transporte se você não está tendo custo com o transporte, se você está colocando uma viatura e combustível à sua disposição. Então, percebam, por mais que haja legalidade em alguns atos da administração pública, esses atos também precisam observar a moralidade. Então, não basta que seja legal, precisa ser ético. Não dá para eu pagar auxílio moradia para uma pessoa que não entra nesses requisitos. Não dá para eu pagar o auxílio creche para quem não tem filho, tá? Então, parece ser óbvio essas coisas, mas muitas vezes a lei deixa brecha e o administrador sacana, ele aproveita dessas brechas para ser imoral, para ser antiético. E se ele fizer isso, mesmo tendo brecha na lei, ele vai violar um dos princípios da administração pública, que é o princípio da moralidade. Conseguiram compreender, pessoal, isso aqui? Nem tudo que é legal é ético, nem tudo aquilo que a lei permite realmente eu vou poder fazer. Quer ver um exemplo? É a situação do nepotismo. O que é nepotismo? É você pegar, você como gestor público, nomear parentes, cônjuges para assumir funções públicas, cargos comissionados. Você vai nomear por quê? Porque é competente para exercer aquela função? Não. Você vai nomear simplesmente pelo fato de ser um parente seu. Pessoal, isso é imoral. Ainda que não tenha uma lei proibindo, a ética proíbe. Porque não é possível que a gente vai conseguir garantir o princípio da moralidade e o princípio da eficiência administrativa, tendo em vista que a pessoa não foi convidada para aquele cargo por sua competência, e foi convidada apenas pela sua proximidade com o gestor. Tá? Então, apesar da lei, às vezes, deixar algumas brechas, é possível entender e respeitar os demais princípios da administração pública. Legalidade é um dos princípios, impessoalidade é outro, que tem duas vertentes, como eu falei para você. Você não pode favorecer e você não pode se auto-beneficiar. Moralidade significa dizer que você precisa respeitar os princípios éticos, além dos outros princípios. Publicidade. Publicidade significa dizer, pessoal, que todo ato da administração pública ele precisa ser sujeito a controle. Ele precisa ser fiscalizado. Então, para que os atos da administração pública sejam fiscalizados, eles precisam ser públicos. Precisam estar, por exemplo, no portal da transparência, quanto que o servidor público recebe. Tá? E se você for olhar no portal, o servidor público recebe. Tá? Existem algumas exceções? Existem. Tá? Por exemplo, o meu cargo. O meu cargo tem essa proteção por lidar com as facções criminosas mais perigosas do país. E o que acontece? Se você colocar lá no portal da transparência, você não vê meu nome. Tá? Então, o cargo de policial penal federal e o cargo de agente da ABIN são protegidos. Tem uma exceção. São protegidos, e aí o que é que os órgãos fazem? Passam esses dados para os órgãos de controles e eles que fiscalizam. Mas o público, em geral, não pode ter acesso. Mas dos demais servidores, de modo geral, você coloca no portal da transparência, você consegue ver quanto o cara recebe, quanto o cara recebeu. É por isso que, de vez em quando, são aqueles escândalos de juízes que receberam aí R$ 1 milhão, R$ 2 milhões, porque está lá público, tem que ser publicado. Então, para que a população fiscalize, para que os órgãos de controle fiscalizem, o princípio da publicidade precisa ser respeitado. Então, é por isso que todas as etapas de concurso são públicas, são publicadas lá a lista dos aprovados. É possível impugnar edital, é possível recorrer, porque está lá tudo expresso. Tá lá tudo à mostra e divulgado para todo mundo. Tá? Beleza? Pessoal, até aqui, então vocês vão compreender? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade. Sim. Tá tranquilo? Massa, então. Aqui é uma pegada mais rápida, pessoal, porque é uma aula de resolução de questões, tá? Então, a gente tem essa pegada um pouco mais rápida. Se fosse uma aula de teoria, a gente ia realmente pegar todos os detalhes da aula. Ciência. Como é que funciona o princípio da eficiência, professor? Esse princípio, pessoal, ele ingressou na Constituição Federal em 1998. Não estava no texto original. Ingressou no texto da Constituição em 98. Para trazer uma reforma e trazer realmente mais eficiência no serviço público. Tá? E aí, não basta que a administração pública faça as coisas com legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade. A administração pública precisa ser eficiente, a administração pública precisa ser ágil em muitos casos, a administração pública precisa trazer um retorno
para a população. Tá? Então, o princípio da eficiência está muito vinculado a isso. Tá? A nossa questãozinha, pessoal, ela trata sobre um dos princípios da administração que a gente trabalhou aqui, que é o princípio da moralidade. Tá? Diz assim, ó, previsto na Constituição Federal, o princípio da moralidade reclama que a atuação administrativa, além de respeitar a lei, seja ética, leal e séria. E aí, pessoal, isso está certo ou está errado? Está certinho, né? É exatamente isso, pessoal. Isso está certíssimo, tá? Está de acordo com o que a gente falou sobre o princípio da moralidade. Conforme falei para vocês, apesar de ser uma aula de resolução de questões, vocês conseguem pegar um geralzão do conteúdo. Então, podem ter certeza, vocês vão resolver questão de prova, vão acertar a maioria das questões de prova só com esse conhecimento dessa aula de hoje, tá? Principalmente se vocês utilizarem os bizus. Pessoal, é isso aí. Gabarito dessa questão, correto. Tá falando o quê, ó? Previsto na Constituição Federal, o princípio da moralidade reclama que a atuação administrativa, além de respeitar a lei, seja ética, leal e séria.